eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o Fibonacci iterativo. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é o Fibonacci, qual a diferença do Fibonacci interativo e o Fibonacci recursivo, nós já conversamos sobre isso, mas nesse vídeo nós vamos conversar sobre como calcular o Fibonacci sem precisar de usar a recursão e que seja de uma maneira mais eficiente, né? Eu vou mostrar aqui duas formas, né? A forma que você vai usar o espaço com O de n e o tempo O de n, mas tem uma melhora que a gente pode fazer, que não precisaremos de usar o n, né, espaços, né? Essa questão do n, O de n, significa, né, que o tamanho que você vai gastar ali, né, de espaço vai ser de acordo com o tamanho que você cria, né? Por exemplo, se o seu n, né, é 5, então você vai guardar 5 espaços, né? E se você aumentar de 5 para 1000, vai guardar 1000 espaços, né? Então, seria isso, né? E o tempo, no caso, como você vai ter que visitar todos os elementos ali, né, de acordo com o tamanho do seu input, então também é O de n, né? Então, aqui, né, só falando, seria um espaço O de n e o tempo O de n. Só que a gente também vai ver que a gente pode fazer um O de 1. Porque se a gente for ver, o próprio, é, o próprio Fibonacci, né, se a gente usar a programação dinâmica, a gente consegue fazer usando o O de n, né? Mas por conta de ser recursivo, a gente não consegue chegar nesse O de 1, que é o que a gente consegue fazer no iterativo. Então aqui, né, só mostrando como que a gente gera a sequência, né? A gente tem esses dois aqui, são os casos bases, né? A gente tem o f de 0 é 0, f de 1 é 1, e os outros são sempre a soma dos dois últimos, né? Por isso aqui do f de n é o n menos 1 mais o f de n menos 2. Então, ok, vamos então para o nosso cálculo, né, mesmo, como que a gente vai fazer, vamos então para o nosso código. Então, como que a gente faria isso, né? A gente, aqui, né, só mostrando, né, a gente colocou aqui que o valor é 5 e a gente vai chamar o fib, né, que é o nome dessa função que a gente criou, passando esse valor e a gente vai esperar, né, que o Fibonacci do valor aqui 5 né, a gente sabe ali, né, pelo próprio desenho ali que a gente tinha feito antes, que o f de 5 é 5, né? Mas ok, como que a gente vai calcular isso? Aqui a gente cria, né, a gente pode criar um array onde tem os casos bases, né, que é o 0 e o 1, né? E como que a gente faz? Se a gente for ver, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, então na hora que a gente fizer o nosso for, né, já que a gente está fazendo iterativo, a gente vai começar do 2 até o n que a gente está querendo, né? Então, vai ser um for o igual a 2, e menor ou igual a n, e o i mais mais, né, que é o tamanho do nosso passo, que a gente vai calcular de 1 em 1. Se a gente realmente olhar ali a fórmula diz pra gente o quê? Que o atual que a gente quer, né, então o array na posição i vai ser o array na posição i menos 1 mais o array na posição i menos 2. Então, a gente vai ter dessa forma aqui, quando a gente rodar, né, todos os valores estão sendo calculados e colocados na posição correspondente, né? Então, se a gente quer que a nossa função devolva o f de 5, né, o f de n, a gente vem aqui e coloca na posição menos 1, né? Então a gente sempre pega o último e esse último vai ser, né, o último calculado vai ser o Fibonacci que a gente nós estamos procurando, né? Só que se a gente for ver, essa solução é uma solução que é espaço O de n, né? Vou aqui rodar para vocês conseguirem ver, né? Então, aqui. Então, é isso mesmo, né? Que era o esperado. Se eu mudar aqui, né, para 1, né, por exemplo, a gente espera que seja 1, porque realmente, né? E se eu colocar aqui 10, né? Aqui. Você vai ter 5 e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é isso mesmo, né? Então, né, como que vai ser a nossa melhoria?
Aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é guardar numa variável auxiliar o valor, o segundo valor, né, que seria o da posição 1. Né? Então seria esse 1 aqui. Porque se a gente for ver, o que na verdade acontece? Né? A gente vai usar essas duas posições para ser na posição 0 vai ser o, o penúltimo que você calculou, né? E o na posição 1 vai ser o último que você está calculando, né? Então, a gente guarda ele, né, já que ele vai ser o que vai mudar. E a gente vem aqui, então, na posição 1, né, vai ser a soma do zero mais a soma do que está na posição 1, correto? Então, o que a gente faz aqui a gente está fazendo a soma dos dois últimos, né, aqui, né? Lembrando que esse valor aqui, nesse primeiro caso aqui, a gente vai estar guardando primeiro o valor 1, né? E aqui no zero, somando a posição 0 mais a posição 1, seria somando o 0 mais 1, né? Que seria 1 e guardando ele na posição 1, ok? E agora agora na posição 0, a gente vai atualizar ele com o último valor que a gente acabou de guardar, que é o 1. E assim por diante, né? Opa, assim não, desculpe. Aqui a gente vai guardar o valor antigo na posição 1, né? Que seria o AUX. E assim, toda vez que fizer o cálculo, na posição 1 é o último valor que a gente calculou. Então, na hora que a gente for retornar aqui, a gente só retorna o array na posição 1. E isso a gente está usando tanto de espaço constante, porque a gente só está querendo saber o último valor, né? A gente não está querendo saber, a gente está querendo gerar toda a sequência. Obviamente, se você quiser gerar toda a sequência, vai ser daquela forma que a gente tinha feito, mas se você só está interessado no último valor, isso daqui pode ser uma forma de você otimizar, né? Assim, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e te vejo na próxima. Até mais.